Oi, Nabibu! Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai conversar sobre o surgimento da Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. E vamos lá! Esparta, Corinto, Troia, Atenas, Micenas, Delfos, Epidauro, Siracusa, Argos, etc, etc, etc. Essas são algumas das cidades-estado que existiram aí na Grécia Antiga. Provavelmente você já ouviu falar das mais manjadas, Esparta e Atenas, quem sabe até ouviu falar da mitológica Troia, da Guerra de Troia. Então esse vídeo vai explicar um pouquinho sobre a configuração das cidades-estado. Não é como uma cidade qualquer, não é como uma cidade atual. Então as cidades-estado, principalmente aí da Grécia Antiga, começam a surgir por volta do século 8 a.C., quando a gente vai ter a dissolução dos genos. O que são os genos? São essa grande família, essa composição de laços de parentesco, e a dissolução de genos acontece pelo aumento populacional, e esse aumento populacional vai ter que fazer com que o pater, que é o chefe dos genos, vai ter que escolher quem é que ele vai dar terra, e ele vai escolher o aristói. Quem não for aristói, vai ter que fazer a segunda diáspora. É você ter que buscar território, porque houve essa dissolução dos genos, essa grande família aí da Grécia Antiga. Quando é que isso aconteceu? Por volta do século 8 a.C. Então as cidades-estado, e olha com atenção, a gente não vai poder escrever cidade-estado tudo minúscula. A gente vai ter que escrever cidade minúscula e estado com letra maiúscula, porque essa cidade, ela é autônoma, ela é soberana, ela é independente. Então ela está se referindo a um governo próprio. Então ela é o seu próprio estado. Normalmente essas cidades-estado, citando aí Atenas, Esparta, Tebas, eram autossuficientes em relação à economia. Também tinham leis próprias, até mesmo alguns deuses específicos que eram aí cultuados. Preciso te perguntar qual é o deus específico, a deusa específica que a gente vai ter em Atenas, né? Não precisa, né? Então tá bom. Essa cidade-estado, normalmente na Grécia Antiga, vai se dividir aí numa área urbana e numa área rural. Na área urbana, a gente vai ter o desenvolvimento do centro comercial, onde a gente vai ter aí a venda e a compra de produtos manufaturados, a gente vai ter o trabalho dos artesãos, dos comerciantes. Já na zona rural, a gente vai ter o sistema agropastoril. Então, principalmente os produtos daquela época era a videira. O que traz videira, né? Traz aí vinho, cereais, o plantio de trigo, o plantio de cevada. A gente vai ter aí a oliveira. A oliveira que vai dar o azeite, o produto aí mais top da Grécia Antiga e ainda um componente muito essencial à alimentação mediterrânea. Hoje em dia a gente vai ter outras cidades que são cidades-estado, mas não é uma coisa muito comum de se encontrar. Então a gente vai ter o Vaticano, que é o mais conhecido, a gente vai ter Mônaco, a gente vai ter ali na Ásia diversas outras cidades-estado, por exemplo, Hong Kong e Singapura, que são cidades autogestionadas. Então, pessoal, cidade-estado tem uma configuração diferente, uma cidade que é uma própria nação. Então, na Grécia Antiga, isso trazia uma peculiaridade essencial. A gente não pode dizer que a Grécia Antiga era um país, justamente pela sua configuração política bastante autônoma, bastante soberana, cada cidade-estado cuidando da sua vida, cada cidade-estado aí autônoma, soberana, independente. Dica rápida da noite de hoje. Continue os estudos aí sobre Grécia Antiga e deixa o likezinho, se inscreve na página, isso aí faz todas as coisas funcionarem de forma mais leve. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa noite para todo mundo aí. Até mais!